Kratos, o fantasma de Esparta, o assassino de deuses, o homem que sozinho transformou o Monte Olimpo em um cemitério a céu aberto. Mano, só de pronunciar esse nome, qualquer ser vivo com um pingo de juízo deveria tremer na base. A gente cresceu vendo esse cara. A gente viu ele arrancar a cabeça de Hélio com as próprias mãos só para usar como lanterna. A gente viu ele furar os olhos de Poseidon e afogar o mundo inteiro como consequência. A gente viu ele espancar Zeus, o rei dos deuses, até a tela ficar vermelha de tanto sangue. Naquela época, Kratos era a definição de apocalipse. Ele não era um guerreiro. Ele era uma catástrofe natural. O ódio dele era tão grande que a própria morte não conseguia segurar ele. Ele morreu, foi pro inferno, escalou de volta e matou quem mandou ele pra lá. Isso é o nível de badass que a gente tá falando. Mas aí, o tempo passou. Os anos chegaram para todo mundo, inclusive para o espartano. Kratos trocou a Grécia pela Escandinávia, trocou as lâminas do caos pelo machado Leviatã. E o mais chocante de tudo, trocou a vingança pela paternidade. E é aqui que mora o perigo, rapaziada. É aqui que muita gente na internet, muito especialista de comentário, começa a falar besteira. Eles olham pro Kratos de barba branca, cansado, falando baixo, chamando o Atreus de garoto, e pensam: ih, o Kratos amoleceu, o Kratos ficou fraco, ele não aguenta mais o tranco. Até o Thor, quando viu ele pela primeira vez, achou que ia ser um passeio no parque. O próprio Odin subestimou o velho. Mas se liga no que eu vou te falar agora. E escuta bem, porque isso é a base de todo esse vídeo. Vocês estão completamente, absurdamente enganados. O Kratos não ficou mais fraco. O Kratos não enferrujou. O que aconteceu foi algo muito mais assustador. Aquele Kratos jovem, aquele que gritava e espumava de raiva, ele era perigoso, sim, mas ele era descontrolado. Ele era uma bomba nuclear sem temporizador. Ele gastava energia à toa. O Kratos de hoje, o Kratos pai, mano, ele é 1000 vezes mais letal, porque agora ele tem foco, agora ele tem algo a perder. Antes ele lutava para destruir, hoje ele luta para proteger. E não existe em nenhum dos 9 reinos, em nenhuma mitologia, nada mais aterrorizante do que um monstro que aprendeu a domar a própria fúria e usá-la com precisão cirúrgica. Neste vídeo, aqui no canal Quão Poderoso, nós vamos destruir esse mito da velhice. Vamos mergulhar fundo na lore, nos livros oficiais e nos feitos absurdos que o jogo às vezes não mostra. Vamos provar por que o Kratos nórdico massacraria o Kratos grego. Se você é fã do Thor, do Odin ou de qualquer outro deus que acha que pode peitar o careca, prepara o lenço porque a verdade vai doer. Já vai esmagando esse botão de like com a fúria espartana, se inscreve no canal agora mesmo para não perder nenhuma análise e bora pro vídeo. Porque o Ragnarok já começou e o fantasma de Esparta não tá pra brincadeira. Pra gente entender o nível de poder atual dele, a gente precisa voltar pro passado. Precisamos lembrar do que esse maluco era capaz quando estava no auge da juventude e do ódio. Muita gente esquece, mas a força física do Kratos na era grega já era algo que quebrava as leis da física. Vamos falar de fatos, vamos falar de feitos brutos. Lembra do Cronos? O titã gigante, o pai de Zeus? O Kratos não só matou esse bicho, o Kratos segurou o tapa de um titã do tamanho de uma montanha com as mãos nuas. Estamos falando de uma pressão que esmagaria continentes, e o espartano segurou aquilo como se fosse nada. Mas isso é fichinha perto do feito mais absurdo de todos, o Atlas. Em God of War, Chains of Olympus, tem uma cena que define a escala de poder do Kratos. Ele é colocado na posição de segurar o pilar que sustenta o mundo. O Atlas, o titã condenado a segurar a terra nas costas, tenta esmagar o Kratos. E o Kratos, ele resiste. Ele segura o peso da crosta terrestre, o peso do mundo inteiro, nos braços. Mano, não é força de levantar carro, não é força de levantar prédio, é força planetária. Fisicamente, o Kratos já provou que não existe limite para o peso que ele pode levantar. Se algo pesa 1 milhão de toneladas ou 1 trilhão, não importa. Se ele estiver com raiva o suficiente, ele levanta. E a velocidade? Ah, o pessoal adora dizer que o Kratos é lento, que ele é tanque.
Mentira. Na luta contra Hermes, o mensageiro dos deuses, o Kratos conseguiu reagir e pegar um ser que se move na velocidade da luz. Hermes era intocável, ele zombava da gravidade, e o Kratos, na base do reflexo e da brutalidade, arrancou as pernas dele. E não vamos nem falar da durabilidade. O cara caiu do topo do Monte Olimpo até o inferno, Hades, múltiplas vezes e levantou sem nenhum osso quebrado. Ele foi atravessado pela lâmina do Olimpo, uma espada feita para matar deuses e titãs, e sobreviveu. O Kratos grego era uma força de destruição imparável, mas, acredite se quiser, essa versão dele tinha uma fraqueza gigante: a mente. Ele era burro de raiva, ele era manipulável. E é exatamente por isso que a versão nórdica, a versão velho Kratos, é superior, porque força bruta sem controle é apenas desperdício, e o Kratos aprendeu isso da pior maneira possível. Aí a gente chega na neve, Midgard, Fimbulwinter. Kratos está quieto cortando árvore e aparece o Baldur, aquele estranho magrelo cheio de tatuagem que não sente dor. A primeira luta entre Kratos e Baldur é, sem dúvida, uma das maiores demonstrações de poder da história dos games. Por quê? Porque o Kratos estava enferrujado. Ele estava segurando a força para não matar o cara na primeira porrada. E mesmo assim, o choque dos punhos deles abriu a terra ao meio. Eles criaram um canyon só com o impacto dos golpes. Mas o feito que cala a boca de qualquer hater acontece no Lago dos Nove. Lembra do Templo de Tyr? Aquela construção titânica gigante feita de ouro e pedra maciça? O templo estava preso, virado, fora do eixo. O Kratos precisava virar aquilo. O Mimir, que é o homem mais inteligente vivo, disse: "É impossível. Isso pesa milhões de toneladas, tá preso no eixo do reino." O que o Kratos fez? Ele nem discutiu. Ele entrou embaixo do templo, firmou os pés no chão e empurrou. Ele virou o templo inteiro com todo o peso da água e do metal, usando pura força bruta. A gente viu os músculos dele quase rasgando, a gente ouviu o grito dele. Ali, ele provou que a idade não tirou nem um grama da força dele. Ele continua sendo o ser fisicamente mais forte que já pisou na Terra. E a luta contra o Thor? Meu amigo, o Thor é o peso pesado da mitologia nórdica, o cara que matou todos os gigantes de Jotunheim. O martelo dele, o Mjolnir, é uma arma de destruição em massa. Na primeira luta, o Thor até consegue matar o Kratos por uns segundos e trazer ele de volta com o desfibrilador, o martelo, só para continuar batendo. Isso assustou muita gente. Olha lá, o Kratos morreu. Calma, emocionado. O Kratos estava se segurando. O Kratos não queria ser o monstro de novo. Mas quando o Atreus corre perigo, quando a fúria espartana ativa de verdade, o Kratos vira o jogo. Ele pega o Mjolnir com a mão, trava o golpe e acerta o Thor com tanta violência que arranca um dente do deus do trovão e o joga longe. No final do Ragnarok, Kratos não só vence o Thor, ele domina o Thor. Ele faz o deus do trovão desistir. Isso mostra que o Kratos não vence só no músculo, ele vence na técnica, na experiência de combate. Ele tem séculos de guerras nas costas. O Thor ele tem força, mas o Kratos tem a guerra no DNA. Um guerreiro não é nada sem suas armas, e o arsenal do Kratos é simplesmente apelão. Vamos começar pela novidade, o Machado Leviatã. Essa não é uma machadinha qualquer para cortar lenha. Essa arma foi forjada pelos irmãos Huldra, os mesmos ferreiros que fizeram o Mjolnir do Thor, especificamente para rivalizar com o martelo. O machado tem o poder do gelo permafrost. Ele congela inimigos instantaneamente, ele volta para a mão do Kratos como um bumerangue da morte. É uma arma de precisão, de controle. Representa um novo Kratos, frio, calculista, letal. Mas quando a coisa aperta, quando o bicho pega de verdade, ele tem que voltar para as origens, as lâminas do caos. Essas correntes são a marca da maldição dele, forjadas nas profundezas do Hades pelo próprio Ares, o deus da guerra original. Elas carregam o fogo primordial. Sabe o que isso significa? Significa que esse fogo queima em qualquer lugar. Ele queima debaixo d'água. Ele queima no vácuo. Ele queima até no Helheim, o inferno nórdico onde nenhum fogo pode arder. As lâminas do caos são armas de destruição em área. Quando o Kratos gira aquelas correntes, ele vira um furacão de fogo e metal.
Não tem defesa, não tem escudo que aguente, e no Ragnarok ele ganhou o brinquedo novo, a lança Draupnir. Essa é a arma de um general. A primeira arma que o Kratos realmente amou, porque lembra a herança espartana dele. A lança é infinita, ela se multiplica. Ele pode jogar 1000 lanças em você e detonar todas ao mesmo tempo. Com a lança, ele consegue sugar a energia do inimigo e devolver. Pensa no combo: o gelo do machado para travar, o fogo das lâminas para derreter e a lança para explodir. O Kratos é um exército de um homem só. Ele tem resposta para qualquer tipo de inimigo. Deuses, monstros, dragões, valquírias, não importa o que você jogue na frente dele, ele tem a ferramenta certa para te matar. Agora, vamos entrar na parte que separa os meninos dos homens. A verdadeira fonte de poder do Kratos não é o bíceps dele, é a mente dele. Na Grécia, ele era movido pela vingança. A vingança é um combustível poderoso, mas ela queima rápido e te deixa cego. O Kratos cometia erros, ele matava aliados, ele se colocava em armadilhas. Mas o Kratos nórdico, ele é movido pelo dever, ele luta para proteger o filho e não existe força maior no universo do que um pai protegendo sua cria. Existe um conceito na lore de God of War que se chama Power of Hope, o poder da esperança. Lembra quando ele abriu a caixa de Pandora no God of War 1? Ele absorveu o poder que matou o medo. A esperança é canonicamente a arma mais forte desse universo. Ela permitiu que ele matasse Zeus, que tinha absorvido o medo. Muitos acham que esse poder sumiu quando ele se matou no final do God of War 3, mas as pistas indicam que não. O poder ainda está lá, adormecido e enterrado lá no fundo. Quando o Kratos diz, eu sou o que os deuses me fizeram, ele está aceitando sua natureza de monstro, mas escolhendo ser um monstro do bem. Isso torna ele imbatível psicologicamente. O Odin tentou manipular ele, tentou entrar na mente dele, falhou. O Thor tentou provocar ele, falhou. As Nornas, as deusas do destino, disseram que ele ia morrer, que o destino estava selado. O que o Kratos fez? Ele disse, eu faço meu próprio destino, e mudou a profecia. Mano, o cara é tão poderoso que ele quebrou o roteiro do próprio universo. Ele matou as irmãs do destino na Grécia e ignorou a profecia no norte. Isso coloca o Kratos num nível acima de deuses. Ele é uma anomalia cósmica. As regras da realidade não se aplicam a ele. Ele é a morte encarnada, mas uma morte que escolheu a vida. Resumindo a ópera, família. O Kratos de hoje venceria o Kratos do passado? A resposta é um sim gigantesco. O Kratos jovem atacaria sem pensar, cego de ódio, gastando energia à toa. O Kratos velho analisaria, defenderia, esperaria o primeiro erro e... crack, pescoço quebrado. A experiência vence a juventude. A técnica vence a brutalidade descontrolada. Kratos não é apenas um deus da guerra. Ele é o deus da guerra. Ele matou o panteão que criou a democracia na Grécia e depois foi lá e desmontou o panteão dos vikings no norte. Ele já provou que não importa o país, não importa mais a magia, não importa o deus. Se entrar no caminho dele, vai virar apenas uma estatística nos livros de história. Muita gente compara o Kratos com o Doomslayer, com o Dante, ou até com o Goku. E olha, o debate é bom. Mas o Kratos tem algo que os outros não têm, a crueldade realista. Ele não vai fazer pose de herói, ele não vai fazer discurso de vilão, ele vai arrancar sua cabeça da forma mais eficiente e rápida possível e seguir em frente. Ele é a eficiência pura, e agora, com o Valhalla dominado, com ele assumindo o posto de Deus da Esperança e protetor dos reinos, ele atingiu um nível de poder que a gente nem consegue medir em números. E agora a bomba tá na mão de vocês. Eu quero ver nos comentários hoje. A pergunta é simples, mas a resposta é difícil. Quem é o único personagem da ficção que conseguiria parar o Kratos numa luta até a morte? Tem alguém? O Hulk? O Superman? O Doomslayer? Ou o fantasma de Esparta sola todo mundo sem dó? Comenta aí embaixo, Kratos sola, ou coloca o nome do seu campeão. Se essa análise te deixou com vontade de jogar o Ragnarok de novo, faz o favor.
Dá uma martelada nesse like com força, se inscreve no canal Quão Poderoso e ativa o sininho, porque aqui a gente não analisa desenho animado, a gente analisa lendas. Nos vemos na próxima batalha. Que os deuses te protejam, porque o Kratos com certeza não vai.